Boa noite, queridos amigos. Que as bênçãos de Deus nos envolvam e fortaleçam o nosso aprendizado. Hoje falaremos sobre Alta de Souza, a grande poetisa mística do Rio Grande do Norte. Ela nasceu em Macaíba, em 12 de setembro de 1876, e desencarnou muito jovem, aos 24 anos, em decorrência da tuberculose. Sua curta existência foi assinalada por grandes sofrimentos. Antes de completar 5 anos, ficou órfã de mãe e pai, ambos de tuberculose. E aos 10 anos assistiu à morte de um irmão muito querido, ocasionada pela explosão de um lampião de querosene. Alta de Souza e seus irmãos foram criados pela avó, carinhosamente conhecida como Dona Dindinha, porque o seu avô também desencarnara quando ela tinha 6 anos de idade. Vivendo com os irmãos e a avó no Recife, aos 7 anos já sabia ler e escrever, e aos 8 já demonstrava a sua grandeza de espírito, lendo para as crianças pobres, para as mulheres humildes e os escravos. Estudou no tradicional Colégio Católico do Recife, recebendo das religiosas francesas educação primorosa, literatura, música, artes e os idiomas inglês e francês. Mas teve que voltar para casa aos 14 anos, após ser diagnosticada com tuberculose. Seguiu estudando por conta própria e lendo tudo o que lhe caía nas mãos. Alta de Souza viveu num tempo em que praticamente não havia mulher escritora, e as que existiam eram completamente ignoradas pela crítica. Conheceu a resistência dos círculos literários e passou a publicar seus poemas em vários jornais e revistas. E seu primeiro e único livro, Horto, mereceu o prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac, sendo reconhecida, em vida, como a grande poetisa mística, porque sua produção literária era sempre envolvida em notas de resignação e de fé. As sucessões de golpes dolorosos marcaram profundamente sua alma, caracterizada por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes. E ela retrata esses sentimentos nos versos que escreve. E, embora católica, seus poemas refletem uma fé que mais se aproxima dos princípios espíritas, porque fala de uma libertação do corpo e da continuidade da vida após a morte. Vejamos 2 versos, extraídos do mesmo poema Fio Partido, e observemos que ela compara a vida no corpo físico e a vida após a morte. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. E liberta dos laços físicos, ela prossegue na espiritualidade, escrevendo através de Francisco Cândido Xavier e inspirando ações de caridade por todo o mundo. E através de Francisco Cândido Xavier, ela deixa uma vasta produção mediúnica no livro Parnaso de Além Túmulo e em outros, sempre incentivando a fé e a prática da caridade. Vamos deixar no link do grupo o PDF desse livro denominado Alta de Souza, recebido pelo Chico. Na espiritualidade, Alta de Souza inspira e dirige inúmeros trabalhos de caridade. Em São Paulo, no ano de 1953, foi fundada a campanha da fraternidade por Ninfo de Paula Correia, abnegado trabalhador da Seara de Jesus, que recebe o apoio da área de assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na ocasião, Chico Xavier o informa que o espírito Alta de Souza dirigia no plano superior essa atividade e, desde então, esse trabalho passou a se chamar Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que possui 2 grandes objetivos: a divulgação da doutrina espírita de lar em lar, por meio de visitas e entrega de mensagens impressas, e a arrecadação de donativos, para serem posteriormente encaminhados às famílias carentes. Essas campanhas se espalham por todo o Brasil e os seus caravaneiros sentem necessidade de trocar experiências a respeito do trabalho. Surge então, em 1957, o primeiro encontro fraterno Alta de Souza, proporcionando aos seus participantes, além da troca de experiências, o estudo da doutrina e a implantação de várias atividades assistenciais e doutrinárias em âmbito nacional. Dada a imensidão do território brasileiro, a partir de 1986, esses encontros também ocorrem de forma regionalizada, atendendo àqueles que não conseguem se deslocar para estados mais distantes. E Alta de Souza continua inspirando, e esse movimento vai além das fronteiras nacionais e se espalha pelo mundo, tendo sido realizada a primeira Concafras em Honduras no ano de 2013, com o tema Defenda a Paz com Paz, e continua se expandindo, sendo realizado em vários países, como Portugal, Estados Unidos e África, entre outros.
E Alta de Souza promove a caridade de várias formas. Divaldo Pereira Franco, que fundou a Mansão do Caminho em Salvador e adotou mais de 680 crianças, conta uma história muito interessante que ocorreu no início das adoções da Mansão do Caminho. Vamos ouvir o Divaldo narrar essa história. Foram jogadas e algumas delas eram uma lata de lixo que tinha uma tampa na porta. Nós ouvimos o choro, o porteiro, e quando abriu estava uma criança dentro, devorada pelas formigas, na parte do sexo, no cordão da placenta e nas pálpebras. Uma delas ficou com marcas e chorava afrodescendente. Ele me chamou quando eu vi aquela criança. Eu experimentei algo e tão estranho, corri ao tabelião com a criança nas mãos e disse, veio registrar o filho. Ele olhou, a criança era afrodescendente. Ele disse, mas seu filho? Eu digo, sim, senhor. Seu nome, Divaldo Pereira Franco. O nome da criança, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome da mãe, eu entusiasmado disse, não tem. Ele sorriu e disse, mas deve ter. Eu digo, esse senhor. E quem é a mãe? Eu digo, não sei. Ele disse, mas como não sabe? A mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Então, neste conflito, havia então um espírito. E acercando-se, me disse, ponha meu nome, Alta de Souza, a poetisa potiguar que havia morrido em Natal, tuberculosa, no ano de 1901. Então coloquei o nome de Alta de Souza. Ele sorriu muito e disse, curioso, este nome me é familiar. Ele digo, a mim também. E assim o segundo, o terceiro, o quarto. E desde 1948 foi fundada na Mansão do Caminho a Caravana Alta de Souza, um trabalho que atende idosos e pessoas com doenças irrecuperáveis e degenerativas. Atualmente assiste mais de 500 pessoas, que recebem todo o atendimento possível. Cestas básicas, atendimento médico, remédios, cobertores, agasalhos, entre outros recursos que lhes são necessários para ter uma vida digna. E concluímos essa apresentação com um poema de Alta de Souza que nos diz: a morte não vence a vida, por muito que a desarrume. Tomba a rosa fenecida, o céu recolhe o perfume. Alerta-nos ela, assim, que para além dos sofrimentos terrenos, a vida continua no seu esplendor e aponta a caridade como um rumo certo para a conquista da verdadeira vida, convidando a todos nós a nos reunirmos sob essa bandeira bendita, posto que fora da caridade não há salvação, como nos relata o Evangelho segundo o Espiritismo.